Romanos, capítulo 6, no versículo 1. Assim como Pablo dizia, eu sou Rafael, sou fundador da comunidade Chamas Abrasadoras, da Diocese de Taubaté, junto à minha esposa. Nós vivemos as promessas do amor, da mortificação, da oração e da renúncia. E um dos trabalhos que nós temos lá na nossa diocese, da nossa comunidade, é o trabalho com os homossexuais, com seus familiares. E algo que nós precisamos entender nessa palavra é que Paulo vai falar a um povo que havia conhecido a palavra de Deus, que havia experimentado, mas esse povo ainda estava enraizado no pecado, ainda com o desejo de pecar, ainda com o seu pensamento contrário. E quando era cantada essa canção, toquem as trombetas, o rei se aproxima, toquem os tambores, ele vem com poder. É um grito de Deus para nós nesse retiro do Pega Fogo Brasil, para que nós despertemos verdadeiramente para o batismo no Espírito Santo, o genuíno fogo transformador de Deus, para que nós possamos ter uma vida totalmente enraizadas, profundas no Senhor Jesus Cristo e numa espiritualidade. Não é só orar, levantar braços, bater palma, isso não é conversão de vida. O catecismo da igreja vai dizer para nós que nós, como leigos, nós temos a missão de anunciar o Senhor, de testemunhar o Cristo por completo. E esse foi o meu chamado aqui nesse retiro. Testemunhar o Cristo por completo. Não só testemunhar a sua paixão, não só testemunhar a sua morte, não só testemunhar a sua ressurreição, não só testemunhar em partes, mas testemunhar um Cristo por completo. Aleluia. E Papa Bento XVI vai dizer no Evangelho Gáudio, no parágrafo 7, se eu não me engano, ele vai dizer que Jesus, ele é um acontecimento na vida da pessoa. E se nós não estamos dando esse testemunho completo de Jesus, seja ele em qual caso de pecado for, é porque nós estamos vivendo a enganação de um evangelho que não tem produzido frutos nas nossas vidas. Aí nós vemos pregações de pregadores grandes intitulados, que são capazes de acusar pecados, lançar pecados sobre a nossa cara, de citar santos de A a Z, mas são incapazes de, com a sua pregação, nos proporcionar uma vida de santidade e desejo de adesão ao céu. Muito mais, meu amado, que citar santos, precisa se criar o desejo de querer ser santo, porque Santo Afonso Maria de Ligório, nas práticas de amor a Jesus Cristo, ele vai dizer claramente que o desejo de ser santo precisa ser acompanhado de ações que vão me fazer chegar a ser. E nós, como leigos, e eu quero ser fiel ao que me foi proposto, nós somos chamados a testemunhar, vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 943, nós temos o poder para vencer o império do pecado em nós mesmos, no mundo, por sua abnegação e pela santidade de vida. Nós, quando assumirmos o nosso papel realmente de leigos dentro da igreja, nós vamos ter autoridade e poder para testemunhar e vencer o pecado em nós para que se cumpra. O parágrafo 67 do Tratado da Verdadeira Devoção, aonde vai dizer que os verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, eles testemunhariam um Cristo por completo, a ponto de bradar contra o pecado, a ponto de clamar contra o mundo e fuzilar o demônio e os seus adeptos. Isso precisa acontecer com a nossa pregação. Nós vamos pecar para progredir na graça. Nós vamos ainda continuar com pregações acusativas, sem levar soluções. Nós ainda não vamos querer atender as pessoas em oração. Nós ainda não vamos dar uma pregação com conteúdo para essas pessoas. Aí nós ouvimos de alguns filhos da igreja que nós não podemos pregar a doutrina. Fale de tudo, não fale da doutrina. Mas o parágrafo da igreja, do catecismo da igreja, a partir do parágrafo 1996, ele vai falar da graça. E no 1999 ele diz que a graça é um dom de Deus para você progredir na virtude, que é toda a capacidade para você fazer o bem. E mais, a igreja ainda diz que além de você ter a capacidade para fazer o bem, pela graça você age, vive enraizado totalmente em Deus. Aplauda a tua igreja. Uma vida enraizada. Meu amado,
Nós precisamos ter a visão. E desculpe dizer a você, se você saiu lá do teu estado para ver um ex-travesti pregar, eu digo para você, você quebrou a tua cara. Porque hoje não prega para você um travesti. Hoje para você prega um homem de Deus. Não prega um homossexual para você. Eu não vim para cá para isso. Eu não dei a minha vida para ser rotulado assim. Eu não te dou esse direito. Vai me procurar nas esquinas. Quando você me vê lá, você pode dizer, lá está um ex-travesti. Mas enquanto você me vê prostrado diante do altar, você não tem o direito de dizer isso. Você não tem o direito de me julgar com o seu olhar. Você não tem o direito, você não pode, eu te proíbo. Reconhece o Deus que agiu na minha vida. Você que se diz pentecostal, mariana, escravo de Nossa Senhora, que comunga, que vive sacramento, mas a sua vivência é podre. Quantos me julgaram aqui desde quando eu cheguei? Eu quero ver teu testemunho. Eu quero ver se é verdade. O Deus que você serve é impotente por quê? Você ainda vai pecar para progredir na graça? Graça é o socorro de Deus. É o favor gratuito, vai dizer o parágrafo 1996 do Catecismo da Igreja Católica. Deus vem em socorro da minha fraqueza, como vem em socorro da tua. Mas é mais fácil dizer, poxa, nasceu assim, Hélio, foi gerado dessa forma, do que dizer, não, eu vou te mostrar um outro caminho. Eu vou te apresentar aquele que aconteceu na minha vida. Eu posso não ter a mesma tendência que você, a mesma inclinação que você nesse pecado, mas eu vou te mostrar aquele que me fez estar em pé. A pregação muda quando eu me preocupo com a vida e não só em jogar informação, jogar doutrina. A doutrina não pode ser um peso para nós. A doutrina tem que ser cura para as nossas feridas e nos levar a um enraizamento profundo na nossa espiritualidade. E por falta disso, a nossa pregação tem sido impotente. Deixa do jeito que está, Rafael. E eu me recordo, entrando na questão da ideologia de gênero, que agora, depois de muito tempo na caminhada, eu fui descobrir que a minha mãe, quando ficou grávida de mim, ela esperava uma menina. Ah, Rafael, isso não tem muito a ver. Não tem nada a ver, não. Mas existe uma parte do nosso cérebro que se chama inconsciente e subconsciente. E o inconsciente é as profundezas do homem. Está no inconsciente toda a formação que você recebe e você se projeta segundo essa situação. E a minha mãe, quando ficou grávida, ela esperava uma menina e ela ganhou tudo para a menina. E quando ela descobriu que era um menino, ela teve que desfazer tudo. E nós éramos muito pobres. Você imagina um pobre ganhar tudo e ter que desfazer de tudo. Muitas vezes não tínhamos o que comer. E ela desfez de tudo. E nesse parto podia tanto ela viver, como eu viver, ou ela morrer, ou eu morrer, ou os dois morrer, porque ela não podia mais ter filhos. E nós entramos naquela questão, mas Rafael nasce assim. Rafael, a pessoa já vem escrita no seu DNA que ela é assim. E nós temos uma associação, a ACM, Associação de Católicos Médicos, que estão fazendo um estudo sobre a questão da homossexualidade e já foi provado que isso não está escrito no seu DNA. Então esse eu sou assim pode ser riscado da nossa vida. Eu sou viciado, pode ser riscado da tua vida. Eu sou dependente, pode ser riscado da tua vida. O único que tem o direito de dizer eu sou na tua vida foi aquele que te formou. E somente nele você pode dizer que você é. Está vendo a diferença? Quando Jesus ele entra na vida, o Evangelho diz para nós claramente que quando Jesus passou pelas vidas, ele as resgatou, ele não permitiu que elas permanecessem da mesma forma que elas estavam. E a ideologia de gênero, ela tem trazido para nós um pensamento, um pensador por trás dessa ideologia,
aonde o desejo deste pensador é separar o corpo da psique, o corpo da mente, aonde a igreja diz que a nossa mente é o sacrário vivo de Deus. O desejo da ideologia de gênero é separar você do seu corpo para que uma outra mente pense em você. Você vai se tornar uma massa de manobra para você ser usado como se você não tivesse sentimentos, valores nenhum. E eu digo para você, Rafael, diziam para mim, Rafael, mas a ideologia de gênero, ela tem um fim maravilhoso, que é a união de casais homoafetivos porque eles se amam. E eu digo para você, o fim da ideologia de gênero não é a união de casais homossexuais. O foco da ideologia de gênero não é que os casais se amem, não é para se adotar, mas porque nós abandonamos e eles adotam. E eu achei maravilhoso que Cardeal Sará falou, e o padre citou muito bem ontem, aonde ele diz, pode ser verdade, os heterossexuais estão tendo filhos, estão abandonando, mas o papel da nossa igreja, com o papel pastoral, é trazer para perto, e nós vamos dar a doutrina que cura. Por mais que eles adotem os nossos filhos, um dia esses filhos baterão na porta da igreja, porque somente ela terá capacidade de formá-los, porque esse é um dos chamados da nossa igreja, formar os filhos de Deus. Rafael, esse povo não é eleito, esse povo é do diabo. E eu fui ler Santa Catarina de Sena e isso me rasgou. Ela vai dizer que numa das suas revelações de Jesus, o maior pecado é o pecado da sodomia, porque ele fere diretamente a Deus, ele fere diretamente a criação de Deus. E ao declarar que é natural e normal a união homoafetiva, eu estou declarando a impotência de Deus na criação humana. Está conseguindo entender? Ao você dizer que legal esta pessoa afeminada, mas que bacana, ela é muito divertida, ela conta piada, ela nos ajuda. E eu costumo dizer que para as mulheres os homossexuais são os melhores amigos, e para os homens os seus piores inimigos. E é uma verdade. Nós vamos sugando essas pessoas, porque ela é legal, porque ela me dá atenção, porque ela é gente fina, porque eu posso me abrir com ela, e vou impedindo-a de receber a verdade da qual ela é digna de conhecer. Eu vou me satisfazendo com aquilo que ela me oferece, mas sou incapaz de oferecer a ela aquilo que eu recebi. Aí nós viemos para retiros, e os pregadores são capazes, muitos, de só marretar os homossexuais. Mas eu não estou vendo esses grandes pregadores nas avenidas comigo pregar para as travestis na madrugada. Eu não estou vendo esses grandes pregadores lá. Citar a vida dos santos é muito fácil. Despejar parágrafos da doutrina é muito fácil. Eu quero ver perder tempo com a vida. Eu quero ver você perder tempo com a vida, com a importância. Porque a palavra, o Evangelho Gaudium, ele diz que quando Jesus acontece na sua vida, automaticamente você tem desejo de ajudar o outro. E foi o que aconteceu com a Virgem Maria. Como se fará isso? Eu não conheço homem. Eu só conheço o método natural. Um homem com uma mulher. Eu não conheço um outro método. Mas o Espírito, ele foi formidável, a ponto de dizer para ela, Maria, sai do natural. Você sabe como acontece no natural, mas agora me permita te levar para o sobrenatural. Você atraiu a força de Deus com a tua oração. Porque o tratado diz que Maria, ela era cheia da graça porque era uma mulher de oração. Tá bom. Você tem todas as virtudes para progredir na verdade, como diz o catecismo. Você está estável, Maria, na presença de Deus. Mas agora a sombra do Altíssimo vai te cobrir, para que além de você estar estável, você poder gerar aquele que vai salvar o mundo. Nós queremos salvar todo mundo, mas estabilidade em Deus nós não queremos ter. Vida de oração nós não queremos ter. E o tratado diz que esses inconstantes são esmagados pelos pés da Virgem Maria. E nós falamos do tratado como uma coisa grandiosíssima. É maravilhoso. Mas quando eu li algo no tratado, no parágrafo 20, que o Espírito Santo ele não era fecundo em Deus para gerar
um novo Deus. Ele encontrou, emprestou a sua fecundidade à Virgem Maria. E a Mariologia Social, no dogma da virgindade perpétua, vai dizer que Maria, por ser virgem, ela conseguiu ter total controle dos seus sentimentos. Ela não era escrava da carne, ela era sujeitada à graça. A ponto dela ser tão sujeitada à graça, a ponto dela ser disponível para dar a vida. E eu quero dizer a você, meu irmão, progredir na graça não é só orar em línguas. Progredir na graça é estar disponível para Deus gerar o Cristo em você. Isso é disponibilidade. Isso é querer dar a vida ao plano de Deus. Mas eu trouxe isso para a homossexualidade, Hélio. Jamais eu poderia ser fecundo num homem. Jamais uma mulher poderia ser fecunda numa mulher. Hoje sou casado. Eu emprestei a minha fecundidade para minha esposa. Porque em outro homem eu era estéril. Eu não gerava vida. E esse não é o plano de Deus. Aí, nós vemos o que aconteceu na parada gay. E nós ficamos escandalizados. A travesti estava pregada na cruz. E desfilou toda a avenida. Que por 6 anos eu estava lá, bradando palavras de ordem para os homossexuais. Temos que lutar pelos nossos direitos. Nós temos deveres. Podemos ser felizes. Tem que nos aceitar. Nós somos assim. Mas nós víamos uma militância totalmente perdida. Totalmente rachada. Que na verdade, desculpe dizer, só queria gozar. Queria ser um depósito das emoções do outro. Não queria realmente o ideal. Isso foi me desgostando. E eu fui deixando de ir à parada. O que eu quero que você entenda é que o pensamento do ideólogo é que ele é o salvador para essas pessoas. Qual é o teu papel? Eu queria que você fosse franco comigo e dissesse qual é o teu papel. Se o papel do ideólogo para os homossexuais é ser um salvador para eles, qual é o teu papel? Que Cristo é esse? Que você comunga? Que você ora? Que você prega? A ponto de pessoas que não conheceram o Salvador se intitularem salvadores. Grandes respostas para essas pessoas. Isso é um tapa na cara de nós cristãos, que somos incapazes de testemunhar o Cristo de verdade, porque nós, para testemunharmos, precisamos pôr a nossa cara a tapa e declarar que Ele venceu primeiro em nós o nosso pecado. A Rafael é uma tendência, mas eu quero dizer para você, o parágrafo 2002 do Catecismo da Igreja Católica diz que nós só temos uma tendência, e essa tendência é para a verdade, ao bem que somente Jesus pode nos satisfazer por completo, meu amado. Glória a Deus! Essa é a tendência. Qualquer outra coisa é uma inclinação. Eu sou inclinado ao pecado, mas eu só tendo para uma coisa, para a verdade. Eu só tenho tendência para a verdade. Aí o nosso testemunho é fraco, sabe por quê? Nós achamos que nós vivemos a vida toda na igreja. Eu dizia para o Moisés ontem à noite, ele falava para mim: Rafael, casei virgem, minha esposa virgem. E eu comecei a falar dos meus pecados. Eu falei: meu irmão, parece que aqui todas as chagas eram por causa dos meus pecados. Você parece que nasceu debaixo da indulgência. E ele parou, ficou olhando. Mas quando você tem a certeza de que o seu pecado é o pior, você entende por que ele morreu na cruz. Não basta só dizer: ah, ele realizou milagres, ah, ele realizou curas. O Catecismo da Igreja Católica, ele é profundo. Ele diz que muito mais do que realizar curas, ele perdoa pecados ainda. Olhe para o teu irmão e diga: ele ainda perdoa pecados. Mas Papa Bonifácio VIII, ele vai dizer para nós assim algo formidável. O Papa foi capaz de olhar para a igreja e dizer: porque nós somos apegados à fé católica, nós temos a obrigação, o dever de proclamar, testemunhar e difundir que a única igreja capaz de salvar a humanidade é a Igreja Católica, porque ela oferece perdão dos pecados. Ela oferece perdão, meu amado.
Perdão! E eu digo para você, não existe efusão sem arrependimento. Isso é emocionalismo. Cadê os momentos de arrependimento? Reparação. Parada gay desfilou uma travesti grudada na cruz. Na nossa igreja estão desfilando como? Essa palhaçada com a modéstia, palhaçada com a espiritualidade mariana, palhaçada com a espiritualidade renovada, com a espiritualidade eucarística. Isso é uma palhaçada. Aí alguém externa o que está no interior, a primeira coisa é dizer, ela está errada, mas e você? 2 Coríntios no capítulo 10, no versículo 10 seguinte, vai dizer que nós estamos prontos para punir a desobediência, uma vez que a nossa obediência estiver completa. Obedeça. Busque aquilo que é vontade de Deus. Difunda a necessidade para a salvação, que é perdão dos pecados. Vai do jeito que está. Fica do jeito que está. E eu fui confessar, eu amo os franciscanos, eu fui toqueiro por 3 meses. Talvez se eu não estivesse casado eu teria virado padre. O meu desejo é o altar. A minha esposa fica louca. Eu quero ler, eu quero cantar salmo, o que eu puder eu faço. Estendo a toalha, eu faço, eu fico ali abanando o padre. Eu quero estar aqui, no presbitério, eu quero estar aqui, aqui é o meu lugar. Eu quero estar ali. Meu amado, a certeza de que você foi unido ao Calvário te faz querer estar ali. Não como espectador, mas como alguém que está cravado com Ele. E eu fui confessar com um franciscano, e ele disse assim para mim, Rafael, você poderia ganhar o céu como um travesti. Eu olhei para ele e falei, é? Ele estava para ser meu diretor espiritual. Eu falei, é verdade? Ele falou, é. Eu falei para ele, mas Frei, se eu chegasse no céu, e Jesus falasse para mim que eu poderia ganhar o céu como um travesti, eu olharia bem nos seus olhos e diria, mas eu quis dar vida à tua palavra que diz, nega-te a ti mesmo. Toma a tua cruz e me segue. Toma a tua cruz. Ele falou para mim assim, vai embora agora. Sai do confessor, sai da minha frente agora. Acabou a confissão, acabou, vai embora. Fui embora. Não deu 2 dias, ele ligou na minha casa e disse assim, Rafael, a sua confissão mexeu tanto comigo que eu estou ligando para dizer que eu estou me afastando do sacramento da ordem para curar as minhas tendências homossexuais. Obrigado. Eu virei confessor do meu confessor e hoje eu o ajudo a progredir na virtude. Ajudar a igreja. Esse papel é do padre. Esse papel é de quem prega. Não, esse papel é teu. Você na igreja. O cânon 11 do Código de Direito Canônico vai dizer que todo batizado é obrigado a viver segundo a fé que ele assumiu. Você é obrigado. Cristão católico, você não pode dizer nada contra. Fui confessar, novamente. É uma dificuldade para conseguir padre. Comecei a confessar, o padre abaixou as calças e pulou em cima de mim. Eu olhei para ele e eu disse, padre, vista suas calças. Fui ao bispo, fiz uma denúncia e eu disse a ele, ou o senhor toma providência, eu vou à polícia agora. Eu não entrei no confessionário para satisfazer desejos carnais. Eu entrei no confessionário para ganhar o céu. Aí nós vamos ouvindo qualquer coisa, qualquer achismo no confessionário. Ah, é Deus. Deus falou. Deus disse. Mas São João da Cruz diz que o demônio sempre oferece o mal disfarçado de bem. E que, se a sua confissão ainda para você não foi completa, você pode se confessar novamente. Mas Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz que aquele que confessa e logo cai no mesmo pecado que confessou, a graça do arrependimento não recaiu sobre ele, porque ele não teve um coração contrito para se arrepender. Quer ganhar os homossexuais? Quer ganhar os viciados? Quer ganhar os da sua casa? Leve-os ao arrependimento. Leve-os ao Calvário. Talvez nem você esteja lá, nem passou por lá. Aí acontece como aconteceu comigo. Fui expulso de 5 grupos de oração porque eu queria ser de Deus. Porque o encontro que eu tive com Jesus mexeu tanto comigo
que eu queria dar a minha vida àquele homem. Aí eu ouvi de um filho de Belzebu, como diz o tratado, ele tinha orado, sabe, Hélio? E Deus falou que Deus não tinha mudado a minha vida. Pegou no meu braço, me jogou para fora do grupo, deu um tapa na minha cara e disse: você não é de Deus. Você nasceu para vender o seu corpo. Você é do demônio. E pela primeira vez depois que eu saí das ruas, eu voltei para as ruas. E na época que eu estava nas ruas, eu costurava para as travestis. Eu fazia roupas, perucas, sapatos, acessórios, porque nenhuma travesti que eu chegava até ela ia sem nada para a rua. Eu dava a elas tudo. Às vezes até mesmo abrigo dentro da minha casa. E nós damos para as pessoas o quê? Uma vida de sacramento falha, quase nula. A reza de um terço que não acontece em nós, o que meditamos. Comungamos pão, porque somos homens de pouca fé. Aí damos restos. Deus não é impotente. E nós tratamos Deus como um Deus impotente. Voltei para as ruas. Não conseguia mais parar os carros, Hélio. Não conseguia mais parar os carros. Sabe o que é não conseguir parar os carros? E eu só sabia dizer: Deus pode mudar a tua vida. Volta para tua casa, volta para tua esposa, Deus vai mudar a tua vida. Deus vai fazer na tua vida o que fez na minha. E pregava para aquelas travestis e nós ficávamos em 15. E uma tinha um caso com um cara de uma van. E numa sexta-feira, ela parou o carro, ela ligou e disse assim: vem aqui agora, tem um maluco na rua. Está atrapalhando o nosso negócio. Nós não estamos conseguindo fazer dinheiro. E eu quero que você entenda que quando você dá tudo para as pessoas, o inferno é obrigado a te vomitar. E eu comecei a pregar, e os carros não paravam. Chegou a van, nós entramos nós 15, e elas me deixaram na porta do grupo de oração e dizia: fica na igreja porque aí é o teu lugar, e um dia nós vamos estar com você. Prepara um lugar para nós. Prepara um lugar. Fica aí. Fica na igreja. Você não é como nós. Você não se parece conosco. O seu lugar não é aqui. Agora você me imagina entrando de travesti na igreja. Ah, meu amado, eu não perdi tempo. Eu entrei, eu orei, eu ajoelhei e me rendi de novo a Deus. O peso de uma palavra humana é capaz de destruir uma vida em santidade. Ah, Deus falou, é verdade, vou assumir para a minha vida. Não oro, não tenho vida de oração pessoal, não tenho vida sacramental, e Deus falou comigo. Eu nunca vi Deus falar com uma pessoa que não tem vida de oração. Se você é assim, me ensina. Porque comigo não é assim. Esses irmãos que vêm com essa história, de que ontem eu pecava e hoje eu já sou santo, me ensina o método, porque eu ainda tenho fraquezas e eu busco vencer. Isso é mentira. Você é carne, mesmo, vai dizer a imitação de Cristo, mesmo que na visão dos outros você pareça com um anjo, você é carne. Aí nós ficamos: eu sou anjo, já sou santo, e só vou quebrando a cara e destruindo a vida dos outros. Aí fui expulso de um grupo de jovem, porque eu queria ser um jovem santo. Você quer santidade demais, você é radical demais. Vai embora. Quando você tiver um encontro com Jesus, você vai dar tudo sem reter nada. E eu lembro que não foi um homem que parou na rua para mim. Talvez seja essa a força que eu tenho para testemunhar, mesmo quando as pessoas, elas me destroem. Eu lembro que quando eu estava parado na rua, no ano de 2005, na porta do convento de Santa Clara. O convento, à minha esquerda, no morro. E nessa época eu já não saía mais para as ruas, porque eu estava jurado de morte por causa do tráfico humano. Porque nós entrávamos dentro das boates e arrancávamos de lá os homossexuais afeminados e colocávamos para vender os seus corpos nas ruas. E Deus me deu um livramento tão santo, porque no dia que eu tive um encontro com Jesus nas ruas, era o dia que eu estava embarcando para deformar o meu corpo. Eu estava exportando outros travestis para a Itália, com drogas e com dinheiro. E eu me lembro que eu estava na minha casa, a minha mãe nessa época era evangélica, porque deixou a igreja porque um sacerdote disse a ela que era normal ser homossexual. E ela disse: não, não é normal.
Entenda, não estou falando mal dos sacerdotes, mas eu quero que você consiga discernir o que é dito a você. E ela foi embora. E nesse dia eu fui sair da minha casa e ela estava de joelho orando, porque minha mãe orou por 10 anos pela minha conversão. E nesse dia eu disse: mãe, me dá sua bênção, tenho que ir embora. Tem um carro me esperando. E ela dizia assim: eu estou cansado da tua vida. Deus falou para mim que um dia eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu dizia: mãe, agora não, eu preciso ir. Eu tenho uma agenda, tal hora com este, tal hora com este, tal hora com este. Amanhã eu viajo para ser acompanhante de deputado tal, depois eu vou para militar tal, e depois eu vou para aquele estado, e depois eu vou para aquela outra cidade arrebanhar mais pessoas. Ela se levantou, porque ela estava ajoelhada. Ela segurou nos meus braços, me deu um chacoalhão e disse assim: você não está entendendo, Deus falou comigo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, você está entendendo? Eu disse a ela: olha, eu preciso ir. Cheguei na esquina, com drogas, com dinheiro, porque fui a maior travesti traficante de Taubaté. Nós exportávamos de dentro dos presídios. Eu não digo para você pessoas que colocavam no bolso, não. Sabe o que é você fazer uma pessoa se sujeitar a ficar de 4 e você abrir o ânus dela e enfiar a cocaína lá dentro? Era o que nós fazíamos. Era isso. Não era esconder no bolso, não era esconder no cabelo, era introduzir dentro delas. E quantas tiveram overdose porque estouraram coisas dentro delas? Quantas? E nesse dia eu cheguei na rua, com dólares, com drogas, e todas as travestis saíram e eu não saí. E o cara que me levou na rua não quis nada, o que era muito difícil. Eu desci, todas saíram. Eu disse: está acontecendo alguma coisa? Vai acontecer alguma coisa nessa noite. A rua, quando fica muito quieta, vai acontecer um tiro, alguém vai passar, um carro vai passar, vai acontecer alguma coisa, e parou um carro. E uma travesti escura foi até o carro, botou a sua cabeça dentro e deu um grito. Ele disse: loira, ele quer você. E ele disse que se não for você, ele não vai sair com nenhuma outra, porque a noite é dele com você. Eu disse comigo: eu não saio com ninguém das ruas. Eu estou jurado de morte. Mas a ganância pelo dinheiro me fez ir. E eu cheguei e ele disse: quanto é? Eu disse: é 50. Ele disse: entra. Ele me deu o dinheiro. Toma. Olhou nos meus olhos e disse: volta, aqui não é o teu lugar. Você sabe quem está mandando dizer isso para você. Não sei dizer para você qual era o carro, porque nesse ano eu trabalhava dentro da Volkswagen. Entrei como travesti na Volkswagen e saí de lá como homem de Deus, deixando um grupo de oração dentro daquela fábrica. E não sabia carro, não sabia cor. Não sei dizer para você como ele era, eu só sei dizer a sua voz. E o que a sua voz me dizia. Se você perguntar para mim, e a minha esposa está aqui para não mentir, para mim não mentir, eu tenho uma memória fantástica. Eu sei dizer para você como era a última pessoa que eu saí, o que eu fiz e aonde eu fui. E sou mais ousada ainda, sei dizer qual era a placa do carro dele. Mas esse homem eu não sabia. Guardei meu dinheiro, desci do carro, fui para a esquina e eu disse: vai acontecer alguma coisa. Chamei uma mototáxi. Morava próximo ao shopping. Cheguei na porta do meu apartamento. Josué, se segura, senão você vai cair. Aperte o cinto. Desci na porta do meu apartamento, fui pegar o dinheiro. Cadê o dinheiro? Não estava no meu bolso. Eu fiz a roupa, eu costurei o bolso, e o dinheiro não estava no bolso. Aí eu olhei a ele, eu disse assim: olha, espera aí, eu vou pegar o dinheiro para te dar. Ele disse: não precisa me pagar, volta, lá não era o teu lugar, você sabe quem mandou dizer isso para você. Ah, meu amado, Jesus disse eu. Eu entrei, era 5 para meia-noite, eu bati na porta da minha casa, minha mãe abriu, e ela disse: você é tão cedo, você não tinha esse compromisso, esse compromisso, esse compromisso. Eu disse: senhora, não está entendendo, umas pessoas malucas pararam na rua e começaram a falar coisas para mim. Você não tem noção. A minha mãe se levantou porque estava de joelho, Hélio, olhou para o teto do meu apartamento, eu tenho certeza que era para o céu. Ela deu uma risada e disse: volta, lá não era o teu lugar. Você sabe quem falou para você. Volta, meu amado. Ah, meu irmão, é preciso entender.
É preciso que você entenda o que Romanos 10 diz para nós. Aquele que Ele predestinou foi também aquele que Ele chamou, e aquele que Ele chamou, Ele justificou. E foi assim com o carro. O pai teve a capacidade de parar um carro e dizer: eu te escolhi para ser santo, porque predestinado é chamada a santidade. Mas não foi o suficiente. O filho teve que vir na moto e dizer: eu te chamei para a santidade. Mas aí veio o Espírito Santo, aonde o catecismo vai dizer da justificação. Eu trouxe o dom da justificação para apagar todos os seus pecados. Aplauda Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Aí a Virgem Maria ficou com uma invejinha. E no outro dia minha mãe foi ao culto. E nessa noite nós passamos em oração. Minha mãe foi ao culto. O pastor levava ela na porta da minha casa. E ele chegou a ela e disse: olha, nós temos que ser carismáticas. E eu falei assim: oxe. Ela chegou para mim e disse: o pastor disse que nós temos que ser carismáticos. O que é ser carismático? Ela quer ser carismática, é assim que nem eu. É dar a vida por Jesus, é renunciar, é buscar a santidade. A minha mãe ficou olhando. Eu vou lá perguntar para o pastor. Chegou lá e ele disse: eu não sei o que a senhora está falando. Isso é coisa de católico. Pois ela olhou para ele e disse: pois bem, pois agora em diante eu sou católica. Eu sou católica. Porque foi lá que Deus mudou a vida do meu filho. Mas não falei da inveja ainda da Virgem Maria. No outro dia, ela foi ao grupo de oração e escreveu uma carta de perdão à Virgem Maria contra todos os ultrajes e sacrilégios cometidos por ela e pela sua igreja ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Dar o melhor, acontece isso na vida das pessoas. Dar o melhor atrai as pessoas. Se preocupar com a vida. O papel de Jesus não foi só doutrinar, o papel de Jesus foi cuidar da vida. Uma palavra que acontecia, um evangelho que era capaz de ser vivido. Mas o evangelho, eu dizia para o irmão ontem, o Emanuel, Deus conosco, é só Manel, é longe, não é mais perto. É um Deus inacessível, parece impossível de seguir. E Papa Paulo VI, ele diz no Evangelho Gáudio, que ele reclamava pregadores que fossem capazes de anunciar o Deus invisível, que para ele estava próximo. Aí você anuncia um Deus longe e reclama que a igreja está vazia? Você não dá testemunho de vida e reclama que a sua igreja não enche? Eu sou mais que um testemunho de vida. Eu sou uma vida que testemunha, porque eu não parei em ser um ex-travesti. Um ex-travesti não é o meu testemunho. O testemunho que eu tenho para te dar hoje é que eu sou um homem de Deus, lavado no sangue de Jesus, casado, pregador da palavra de Deus, porque Deus aconteceu na minha vida. Eu não vim para pregar para você o que eu fazia. E ontem o irmão dizia para mim: quando você se deita com a sua esposa, você pensa em outros homens. Eu falei: meu irmão, você está perguntando isso para a pessoa errada. Você está perguntando para a pessoa errada isso. Nunca eu tratei a minha esposa como um outro homem. Nunca. Nunca montei na minha esposa como montavam em mim. Nunca insinuei sexo anal ou oral com a minha esposa. Nunca. E ela nem é louca de pensar em tal coisa, porque ela me conhece. Nunca. Respeitar como ela é. É entender que a mulher é uma companhia adequada. Está conseguindo entender? Respeitar. A culpa da grande homossexualidade masculina é das mulheres que não querem mais ser mulheres, que querem tratar os seus maridos muitas vezes como qualquer coisa. Eu digo para você com propriedade, mulher, porque acompanhei casais como travesti, que eu ia só para cozinhar para eles, que eu ia só para abraçá-los, só para conversar, porque não tinha em casa.
E eu digo para você, homem, a culpa da homossexualidade feminina, e 80% vai dizer a estatística da homossexualidade feminina, acontece não por causa de prazer genital, acontece por afetividade. Nós estamos ligados ao prazer genital. E nós temos muito que aprender com a Virgem Maria. O dogma da virgindade perpétua diz que Maria, por ser virgem, ela não tinha aversão ao sexo. Ela era disponível. Ela entendeu o plano de Deus. Ela não rejeitava o sexo, mas ela dominava todos os seus desejos. Agora eu digo para você, o que te interessa saber se eu monto ou não na minha esposa? Ou você tem vontade, ou você é um frustrado no teu casamento, ou você ainda não se arrependeu. Aí fica aquele rótulo. Vamos chamar o ex-travesti? Porque ele vai falar daquilo que vai me dar prazer. Porque eu busco uma travesti escondida. Eu busco um homossexual escondido porque eu sou um frustrado na minha sexualidade. E sou incapaz de reconhecer a minha falha. Aí ponho culpa na minha mulher. Traio a minha mulher, minha namorada, minha noiva. Ah, não me compreendeu? Ah, foi um livramento. Ah, não era de Deus. Faça-me o favor. Você não se respeita. E a ideologia de gênero vai dizer que a locução, orientação sexual, ela faz mal à mente daquele que ouve. Porque a mente de um homem e de uma mulher não foi feita para ser orientada. A mente de um homem e de uma mulher foi feita para ele assimilar tudo aquilo que Deus o fez ser. Aí nós vemos homens que cada vez mais estão afeminados nas suas roupas, no seu gesticular. Mulheres cada vez mais masculinizadas. E nós não fazemos nada. Ah, é normal. Ah, é moda. E eu digo para você, muita causa da homossexualidade é moda. Assumir a cruz, e talvez, eu dizia à minha esposa, foi o maior tiro no pé que a parada pôde dar, por uma travesti crucificada. Foi o maior tiro no pé. Ela poderia dizer, e eu debati com um padre, mas eu fiquei louco. Ele dizia assim, não, mas pense pela filosofia, era algo magnífico, era algo bonito. Eu falei, para o senhor não está entendendo a gravidade. Aí me mandou um texto de Papa Bento XVI, onde o Papa diz que nós temos que acolher os homossexuais, desde que eles se arrependam e queiram mudar de vida. E eu disse a ele, padre, você está vendo arrependimento nessa foto? Desejo de mudança de vida? Ah, mas Rafael, ela estava representando o bom ladrão, mas o bom ladrão se arrependeu. Ela estava representando Jesus, espera lá, não foi uma travesti que morreu na cruz, não foi uma mulher que morreu na cruz, foi um homem. Se havia alguém que ela estava representando na cruz, era o mau ladrão a dizer, desce daí se tu és Deus. Aí saiu uma reportagem, travesti crucificada na parada, está ameaçada de morte. Glória a Deus, assumir a cruz é declarar morte para este mundo. Eu fiz questão de ligar em São Paulo e dizer para eles, vocês não queriam uma crucificada? Que seja ela a primeira mártir da causa de vocês, já que a causa é santa. Ela não é enviada. O sinal. Permita que ela assuma a cruz então. Mas ela não pode reclamar, porque ela está sendo apedrejada por aquilo que ela escolheu. Cadê? Vai ouvir uma travesti? Ah, eu não concordo. Ah, eu não acho certo, padre. Você vai ouvir as travestis, você vai ouvir os homossexuais. Eu não concordo. A parada, ela foi totalmente ignorante. Ainda com um tema péssimo. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, me respeitem. Não, eu não nasci assim. Não, eu não vou ser assim. Me respeitem, porque eu sou homem de Deus. Se o seu pensamento é que essas pessoas são assim, guarde para você, não jogue isso sobre a minha vida. Você não tem o direito de chegar nas igrejas e declarar essas pessoas como normais as suas práticas. Você não tem o direito
de nas suas pregações você dizer o que você acha, o que você pensa. O seu achismo não cabe dentro da igreja. Aí nós vamos perdendo almas e a homilia é fraca. A culpa é do padre, a culpa é do ministro, a culpa é de todo mundo, mas não é minha, que fui incapaz de me arrepender. Aí ficamos aqui no emocionalismo. Ai, glória a Deus. Ai, chacoalha daqui, chacoalha dali. Cadê arrependimento? Toque as trombetas. Declare um jejum, vai dizer Joel no capítulo 2. Toque as trombetas. E declare que o rei se aproxima. Ele vai fazer o teu povo entender como ele o fez. E eu digo para você, mesmo que a ciência prove que se nasceu assim, eu ainda fico com João no capítulo 3, que diz que mesmo que tudo isso aconteça, eu posso nascer da água e do Espírito. Podem falar para mim, pode aplaudir, mas para Deus não é para mim não. E eu digo para você, podem provar o que quiser, mas eu ainda fico com aquela voz que foi capaz de dizer para mim, volta aí, não é o teu lugar. Você sabe quem está falando com você. Parágrafo 27 do Catecismo da Igreja, o homem é capaz de Deus. E inicia assim, eu interrogo a beleza da vida, eu interrogo a beleza do céu, eu interrogo a beleza do ar que se difunde, mas o homem ainda é capaz de Deus. Mas o parágrafo 29 diz que toda essa experiência pode ser deixada de lado, pode ser esquecida e pode ser abandonada por falta de testemunho. E aí? Eu vou para um retiro porque vai ter um grande testemunho. E a tua vida é uma merda? Desculpe dizer a você. E aí? O que ele tem feito em você? O catecismo diz que aquilo que Deus ordena torna-se possível pela sua graça. E quando nós, marianos, quando eu ouvi que há um fogo pentecostal mariano, vamos ser capazes de ter um encontro com Deus, como diz Bento XVI, ele vai acontecer na minha vida. Eu vou levantar os meus braços e dizer, foi em mim que ele fez maravilhas, e santo é o seu nome. Foi em mim, foi na minha vida. Não importa o que estão falando, meu amado, não importa o que estão decidindo, foi em mim o acontecimento, você não está entendendo. Foi a minha vida que ele mudou. E batismo no Espírito Santo, genuíno, precisa trazer para nós a metanoia. Mudança de pensamento. Evangelho Gáudio. O Papa diz que a nossa pregação precisa ser uma pregação renovada, capaz de alcançar aqueles que não vivem e fazê-los pela fé germinar o Evangelho. Aí ele diz, ainda no mesmo parágrafo, que a palavra que nós pregamos precisa acontecer tanto na vida das pessoas a ponto de elas mudarem a mente, ações, fazê-las ser um filho melhor, um pai melhor, um servo melhor, um empregado melhor. E nós não somos nada melhor. Nada. Romanos 10 vai dizer, a palavra tem que estar perto de ti, tem que estar na tua boca e no teu coração. A palavra tem que estar perto de ti pelas ações, pelo testemunho que Jesus deu, pelas suas ações. Padre, se eu estiver errado, me corrija. O catecismo diz exatamente isso. As ações de Jesus estão perto de nós. A palavra está perto de nós por causa das ações de Jesus. Ela está na nossa boca devido aos seus ensinamentos. Está no nosso coração pela certeza de que todo que invocar o seu nome não será decepcionado, pela salvação que ele escreveu no nosso coração, pelo perdão dos nossos pecados. Aí nós vemos cristão meia boca, ora, e não faz nada. Nós temos que orar pelos homossexuais. Tá bom, quando você vai agir? Quando você vai fazer alguma coisa? Precisamos fazer uma reparação urgente à cruz de Cristo. Por isso que aconteceu na parada. Acabou-se a contemplação da cruz, a contemplação do crucificado, aonde Faustina diz que Deus Pai nos enxerga por meio das chagas de Jesus. Acabou a adoração do sangue preciosíssimo de Jesus. Aí nós queremos ser mártires.
Eu vou dar a minha vida ao Evangelho. Eu vou fazer não sei quantas penitências. Eu vou me santificar. E eu vim comungar nessa missa agora. Eu estou sangrando há 1 semana. Eu sofri um abuso sexual com 7 anos. No dia de Corpus Christi. Quando criança, nós iniciamos um terço no bairro onde eu morava. E eu não brincava nas ruas como as outras crianças. O meu lugar era na igreja. A minha mãe me encontrava aqui, no lugar que eu dizia que eu amo estar, de joelhos, em oração. Isso suscitou que nós devíamos começar um terço, mas ninguém sabia rezar o terço, ninguém sabia rezar o rosário. E foram em quem? No Rafael. E lá fui para iniciar o rosário. Deus fez grandiosidades naquele lugar, tanto que hoje existe uma imagem da Imaculada naquele lugar. De tantas graças que Deus derramou. E eu tenho uma facilidade muito grande para desenho. Eu lembro que ainda quando travesti, eu trabalhei como desenhista para tatuadores um bom tempo. E hoje tudo que você vê na nossa loja da missão, sou tudo eu que faço. O livro que alguns compraram, fui eu que cortei. Eu colei folha por folha. Eu virei 4 noites fazendo esse livro para trazer para cá. Os nossos CDs, tudo que tem lá. Aí, começamos. Eu quero que você ande comigo nessa situação. Estava o Rafael desenhando nas ruas. E eu ainda não consigo ir a uma procissão de Corpus Christi, padre. No dia de Corpus Christi, eu mandei um WhatsApp para o padre Leandro. Eu disse, padre, ore muito por mim. Muito. Porque eu ainda tenho medo de ir e ser arrastado daquele lugar. E eu lembro que a minha casa foi escolhida para Jesus sacramentado entrar. Os meus pais eram espírita nessa época. Meu pai é até hoje. E eu vi como um meio da minha casa estar junto comigo na igreja. Mas o que aconteceu? Estava desenhando nas ruas, todo de branco. Na minha infância, dia de Corpus Christi, as crianças estavam tudo de branco. E de repente eu senti um puxão e eu fui arrastado 2 quarteirões. E o muro que me separava da procissão era esse ambão. Jesus sacramentado estava aqui onde eu estou e eu estava ali onde o Josué está. E aquele rapaz, ele me batia tanto, e ele dizia, eu quero ver se depois disso você vai continuar rezando o seu rosário. Eu quero ver se depois disso você vai continuar rezando para esta mulher. Eu vou destruir a sua vida. E eu fui deformado no meu rosto, de tanto que ele me bateu. Mas não satisfeito. O Santíssimo chegou próximo à minha casa. E quando eu ouvia as cantorias, os sinos, ele enfiou uma arma dentro do meu ânus e disse que ia me dar um tiro quando Jesus entrasse na minha casa. E Jesus passou. E eu ouvi a catequista dizer assim, cadê o Rafael? Nós só vamos entrar se ele estiver aqui. E a minha mãe dizia, ele não está aqui. E o rapaz caiu como morto do meu lado, sem sentidos nenhum. E eu tive que tirar o revólver de dentro do meu ânus. Eu poderia ter me dado um tiro e correr. Era a minha única oportunidade de correr. Porque o meu desejo era voltar para a igreja. Aí sabe o que é você tomar banho e cair mais sangue de você do que do chuveiro? Porque não foi só um pênis lá dentro, foi uma arma. Era alguém que mexia em você de todas as formas. Aí nós, casais, aceitamos, mulheres aceitam que os seus maridos façam tudo, todas as aberrações no seu leito. E esquece que a sua cama é altar de Deus, lugar santo. Fui expulso da igreja, porque era uma família de prestígio, e eu fiquei como um sedutor de um rapaz de 19 anos. Fui expulso da escola, fui expulso do bairro e quase da cidade, porque eram pessoas de muita influência. Depois foram descobrir que esse rapaz abusou de outros, mas não importa. Eu quero ver se você vai continuar com os seus terços. Eu quero ver se você vai continuar rezando para esta mulher. Eu cheguei na prostituição, meu amado, como alguém que dava de graça e depois passou a cobrar para dar. Desculpe dizer rasgadamente para você. Eu cheguei dentro de uma boate com 11 anos e no outro dia eu era uma travesti. E tudo o que eu recebi para ser uma travesti, eu dei o melhor para as outras travestis que eu coloquei na rua. Eu fiz elas acreditarem como essa ideologia de gênero está aí para nos ferir. Para ferir a geração desta mulher, onde o tratado vai dizer que nós somos o calcanhar da Virgem Maria. Mas ontem eu tive uma revelação tão de Deus lá na casa, da Pega Fogo, anteontem. Porque o foco da ideologia de gênero é a extinção da raça humana. Não é o amor dos homossexuais, não é a união, não é a adoção, não é. E se a ideologia de gênero ela for aprovada, vai acabar até mesmo a homossexualidade. Porque não haverá mais homem, não haverá mais mulher. Você vai ser o que você quer. Você vai ser moldado segundo o sistema.
E se o sistema dizer que hoje você é cadeira, vão sentar em você. Se dizer que você é um vaso sanitário, vão cagar em você, porque como travesti eu recebi para cagar em clientes. E as nossas pregações não estão muito diferentes disso. Não está diferente, meu amado. A nossa ação não está acontecendo. Essa evangelização, ela não está dando fruto, porque ela não tem vivência. E nós aplaudimos e glorificamos, e glorificamos, é de Deus. Mas a imitação de Cristo diz que quando um homem exalta o outro, é um soberbo que exalta outro soberbo. É um doente que exalta outro doente. E aí, meus amados? Aí São Francisco de Assis vai dizer que nós não chegaremos à graça enquanto nós somos carnais. E esse batismo, esse xandalacanda, esse lalalá, não nos enraiza. Porque a oração em línguas diz a palavra de Deus que é para a nossa edificação. E você vem e ora e fica em trapos. Não consegue ficar de pé. Vem a ideologia de gênero, abrange tudo e você aplaude. Não, é isso mesmo, elas têm que ser assim. E ferem o calcanhar da Virgem Maria. Querem desestabilizar essa mulher, Hélio. Querem fazer a Virgem cair, porque ela ainda está em pé ao lado da cruz. Querem fazê-la cair, mas eu digo para você, mesmo que ferindo o calcanhar da Virgem, Satanás esteja, essa mulher ainda vai cair de joelhos, para que se cumpra o triunfo do seu imaculado coração. Basta, meu amado. Ou somos a geração dessa mulher, ou então para tudo. O nosso apostolado com os homossexuais está bem assim declarado ao Padre. O nosso apostolado é um brado contra o pecado, é um clamor contra o mundo e um atravessar do diabo e dos seus adeptos. É isso. Esse é o nosso apostolado. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e vem. E hoje eu já acompanho 20 homossexuais. E um deles, Hélio, conseguiu uma namorada que se chama Imaculada. Eu vou namorar a Imaculada, Rafael. A alegria de você poder ouvir assim: eu não sinto desejo nenhum por homem mais. Eu não tenho vontade nenhuma de me masturbar mais. Eu quero ser homem para minha namorada. Está conseguindo entender? Eu quero dar o melhor. A nossa evangelização precisa criar isso nas pessoas. O preocupar-se com o outro. O Senhor aconteceu tanto nessa mulher chamada Virgem Maria que automaticamente ela correu às montanhas. Porque esse acontecimento não podia ficar guardado para ela. Arrependemo-nos e creiamos no Evangelho a partir de hoje. Ele muda a vida. Ele ainda perdoa pecados. Rafael, você é um milagre. Milagre para mim é ver cego enxergar, surdo ouvir. Eu digo para as pessoas, eu não sou um milagre não. Eu sou o resultado de um arrependimento profundo e a aceitação da graça de Deus. Aí eu escrevi esse livro do Mudança Radical e a minha esposa foi inspirada a escrever o Milagre da Graça, aonde ela está dando o meu testemunho dentro do tratado da Virgem Maria. Não me arrependo. Eu quero encerrar com isso. Eu dizia ao irmão ontem no quarto, a minha esposa é 10 anos mais velha do que eu. E eu sou muito de escrever. E Deus falava, agora você vai escrever e eu quero que você entenda o que eu estou fazendo na tua vida. E eu comecei a escrever. Quantos anos você viveu na rua? 10. Quantos anos a sua esposa é mais velha que você? Na época era noiva? 10. Como ela se veste? Assim. Como ela faz? Assado. Como é? É assim. E a Valéria viu uma foto, essa que está no livro. E a Valéria começou a chorar, e muito. E eu falei assim, o que você esperava ver? Mas ela não chorava pelo que estava ali. Ela dizia assim, meu Deus, eu estou entendendo tudo. Muitos chegavam para mim e diziam, Valéria, você não estava em tal rua? Tal hora? Era você aquela loira lá? E ela dizia, não, não sou eu. E olhou para mim e disse, hoje eu sei que era você que estava lá. E
Deus me fez olhar para a Valéria e entender que a mulher que eu vivi, Deus tirou de dentro de mim para que eu pudesse ser homem para ela. Aprender. Aí eu ouvi assim, Pablo, me perdoe, eu sei que eu já estourei alguns minutos. Você tem que andar como homem, você tem que falar como homem, você tem que se gesticular como homem. 10 anos, mulher, e eu ali, tentando. Mas sempre sai um gato, meio miado da boca, né? Sempre sai um gato. E eu ali. Mas esses que diziam, você tem que ser, foram incapazes de ser espelho de uma verdadeira masculinidade autêntica. Aí nós queremos que os homossexuais retornem. E nós não somos homens para ser reflexo para essas pessoas. Não somos mulheres, reflexo para essas pessoas. E sabe o que você aprender a ser homem? Falar, olhar como homem. O irmão dizia assim, às vezes eu olho para uma mulher, eu tenho uma vontade. Está tudo errado. Eu sou impotente diante do pecado. E eu fiz essa denúncia ao Courage, que é um trabalho com os homossexuais, onde eles trabalham com os 12 passos do A com os homossexuais. E o primeiro passo é se reconhecer impotente diante da homossexualidade. Eu falei, peraí, o Deus que eu conheci, ele não é impotente, ele é a potência. Eu não sou impotente diante do meu pecado, padre. Eu ouvi de muitos padres que eu nasci homossexual. Ontem eu chorei muito e eu não consegui virar os padres. Eu disse ao padre Leandro, me atenda. Sabe o que você buscar refúgio num confessionário e alguém arrancar a roupa e pular em você? Alguém vir abraçar você junto à sua esposa para te expor ao ridículo? Acho que você ainda não está entendendo. Sabe o que você tem que ouvir? Eu tenho que maltratar a minha esposa mesmo, porque é isso que homem faz. Eu não sou um homem assim. Eu não quero ser assim. E eu olhei para o Frei, que largou, deixou a ordem para cuidar da sua tendência. Eu disse assim, Frei, eu quero ser santo. Ele falou assim, de altar? Eu falei, não, talvez eu não tenha os méritos do altar. Eu quero ser o santo que alcançou a tua vida, Frei. E ele disse assim, hoje eu encontrei a verdade. Hoje eu quero ser um sacerdote melhor. Entrar na vida, ajudar o clero, não só culpar. O padre é homossexual. Não! Homossexuais se tornaram padres. O padre genuíno, verdadeiro, ele não é homossexual, ele é santo. Aonde a igreja escreveu um documento e vai dizer que os diáconos, antes de serem ordenados, 3 anos antes, se tiverem tendências, têm que ser superadas, senão não podem ser ordenados. É uma dificuldade? É. Existe? Existe. Nós não vamos fazer nada? Como é bom poder olhar para um padre e ver um pai ali. É entender que na falta do seu pai, ele está ali.